O tempo verbal mais temido por qualquer pessoa que estudou um pouco de inglês, que aprendeu um pouco de inglês, certamente é o present perfect. E por quê? Porque em português a gente não tem exatamente esse tempo verbal. Então isso confunde muito. Mas eu tenho certeza que depois dessa aula você vai saber exatamente quando usar o present perfect. Se você sempre teve dúvida, fique até o final do vídeo, porque hoje você vai entender. Ou eu não me chamo Matias Pires, eu me chamo Laura. Laura? Ladies and gentlemen, boys and girls, Matias Pires here, Teacher Matias, professor de inglês há quase 30 anos e sempre aqui no YouTube com vocês, trazendo o melhor do inglês, trazendo a melhor forma para você entender, mostrando que o inglês não é esse bicho de 7 cabeças que você acha, é apenas uma língua diferente, mas isso faz com que as pessoas fiquem nervosas e não entendam direito. E eu tô aqui com você justamente para deixar esse teu caminho mais leve, mais tranquilo e que tudo faça sentido para você. Então eu já começo pedindo uma gentileza para você. Se esse vídeo te ajudar, o que você vai fazer? Você vai curtir ele e também vai se inscrever no canal, vai ativar o sininho para receber as notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui, porque aí o algoritmo vai começar a funcionar melhor para você. Se você curte esse tipo de conteúdo, você curtindo esse vídeo, você vai receber mais conteúdos assim. Não só do Teacher Matias, mas de assuntos que você se interessa. A gente tem que fazer com que a máquina funcione pra gente, não é o contrário, né? O grande problema do Present Perfect é que a gente não tem uma versão dele em português. Então isso deixa as pessoas realmente assim, meu Deus, o que eu faço? Como que eu consigo entender? A primeira coisa que eu quero falar é para você ficar tranquilo. Porque várias vezes você não precisa usar só o present perfect. Existem outras formas de falar a mesma coisa, mas entender o present perfect é a grande diferença entre você realmente ser fluente ou não. E eu tenho certeza que depois dessa aula você vai sair daqui já... Entendi finalmente. Vamos lá, o que é o Present Perfect e por que as pessoas ficam com tanto medo de usar ele? O Present Perfect é algo que basicamente aconteceu no passado e não no presente. Só que o nome é Present Perfect e existe uma razão para isso. Sabe qual é? É que o Present Perfect ele é usado em situações onde o tempo ainda não acabou. Peraí, teacher, o que você quer dizer com isso? Vamos lá. Eu tô vivo, não é verdade? Pelo menos até esse vídeo ser gravado, concluído aqui, eu tô vivo. Então, se eu estou vivo, é o presente. Presente, tô vivo. Então, qualquer coisa que eu falar de experiência da minha vida, que já aconteceu nela, e eu não for específico quando que isso aconteceu, eu vou usar o Present Perfect. Imagine que uma ação aconteceu sim no passado, mas essa ação tem uma conexão com o presente. Então, o Present Perfect ele é muito usado para falar de experiências que eu já tive ou que eu nunca tive. Se eu te fizer uma pergunta, por exemplo, você já voou num helicóptero? Perceba que eu não estou perguntando quando isso aconteceu, eu estou perguntando se isso aconteceu na sua vida. Você já voou num helicóptero? Como é que eu falaria isso em inglês? Com Present Perfect. Have you ever flown in a helicopter? Have you ever? Alguma vez. Esse ever dá um sentido tipo alguma vez na sua vida. Have you ever flown in a helicopter? Você já voou num helicóptero? Eita, teacher, have. Pois é, vamos ver agora como que é a construção do Present Perfect. É basicamente o sujeito, I, you, he, she, Mike, Matias, seja lá quem for o sujeito, com o verbo have, que não quer dizer ter. Ele é um verbo auxiliar, ele está me ajudando a fazer essa construção. E o meu verbo no particípio. A gente tem uma lista de verbos em inglês com 3 lacunas. Uma é o presente, a outra é o passado simples e a outra é o passado particípio. É essa terceira lacuna do passado particípio que a gente vai usar. Existem os verbos regulares e os irregulares. Os regulares a gente só basicamente coloca o ED no final dele. E os irregulares eles mudam completamente. Por isso que a gente fala esse nome, verbo irregular, porque ele muda completamente. O exemplo que eu acabei de dar. Fly é o presente. O passado é flew. Tá vendo que muda tudo, né? E o particípio é flown. Então eu uso have flown. I have flown, que eu voei. I have flown. Perceba que esse have não vai ser traduzido como ter. Ele é apenas um verbo auxiliar. Ele está me ajudando a fazer a construção.
I have flown. Ou eu posso também fazer uma contração. I've flown. I've flown. Uma mais simples. O verbo study é um verbo regular. O passado simples, studied. E o passado particípio, studied também. Então, quando o verbo é regular, ele fica da mesma forma no passado simples ou no particípio. A única diferença que você vai saber quando que é o present perfect ou não é quando você usa o have. I've studied, que eu estudei. E aí, nesse caso, você não sabe quando que eu estudei. Eu estudei no passado, mas não sei quando. Como eu estou vivo ainda, estudei. Foi ontem? I don't know. Foi antes de ontem? Não sei. Foi sempre? Pode ter sido também. É por isso que eu falo, present perfect é um tempo que é no passado, mas ele não é específico. Eu não estou falando que foi no sábado, eu não estou falando que foi na quinta passada, nas minhas últimas férias. Não tem um tempo específico. Aconteceu e você não sabe quando. Pode ter sido ontem ou quando eu tinha 5 anos de idade. E aí na pergunta, como você percebeu no meu exemplo, eu só faço inverter. Ao invés de falar You have flown in a helicopter, eu pergunto Have you flown in a helicopter? E eu posso colocar esse ever também. Alguma vez. Have you ever flown in a helicopter? Você já estudou inglês? Have you ever studied English? Olha o ever de novo. Você alguma vez na sua vida já estudou inglês? O ever está aí como já alguma vez na vida. Have you ever studied English? I've studied English, que eu estudei inglês. I have studied, ou a contração, I've studied English. Ok, teacher, mas eu já ouvi o has também. Quando que eu uso esse has? O has é apenas flexionando para concordar com a pessoa. Por exemplo, I vai ser sempre have, ou então I've, né, na contração. Só que a terceira pessoa do singular, ou o que é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela. Nesses dois casos, você vai usar o has. He has, she has. Que ele estudou inglês. He has studied English. She has studied English. E em inglês a gente tem mais um sujeito para ele ou ela, que é o it. Mas esse it é para coisas ou para alguns animais. Hoje em dia nem se usa tanto assim para animais, que você pode falar he ou she para seu bichinho de estimação. Mas, por exemplo, quanto tempo, cara? It has been a long time. It has been, não é it have. It has been a long time. Que faz tanto tempo. It has been a long time. E novamente eu estou usando present perfect aí. Por quê? Porque eu não tenho um tempo específico. Faz muito tempo. Até esse momento faz muito tempo. E eu posso também contrair. Ao invés de falar it has been a long time, eu posso falar it's been a long time. O teacher, mas it's não é it is? Normalmente sim. Mas você tem um been. E pelo fato de você ter um been aqui, eu tenho certeza que não é um is. Você não fala it is been, é it has been sempre. Que tem sido. It has been very difficult. It's been very difficult. Que tem sido difícil. Eu posso usar também para dizer que tem sido, que isso tem acontecido. Tudo é uma questão de contexto. Eu sempre falo isso nas minhas aulas aqui. Se você me acompanha, você sabe disso. Assim como em português também, mas em inglês principalmente, por não ser uma língua com tantos recursos assim como o português é, você tem que entender o contexto. Porque uma coisa levada para fora do contexto, meu amigo, aí vai arrumar até confusão. Vamos uma frase fácil aqui. Eu visitei minha mãe. Só que eu não estou falando quando eu visitei ela. Eu visitei ela. I have visited my mom. I've visited or I have visited my mom. Que eu visitei a minha mãe. I have eaten a lot of pizza this month. I have eaten a lot of pizza this month. Que eu comi muita pizza esse mês. Agora perceba, this month, esse mês. Ah, teacher, você falou que é um tempo que tem a ver com presente, mas não pode ser específico. Eu não estou sendo específico, estou falando desse mês. E esse mês é presente. Eu ainda estou nele. Pode ter sido há 2 dias atrás e o mês, no caso, começou há algumas semanas. Então, pode ter sido em qualquer situação desse mês, em qualquer dia. A gente só usaria algo diferente se fosse um tempo que acabou no passado. Quarta passada, eu sei que acabou. Agora, esse mês, ainda estamos nesse mês. Eu vi a minha mãe hoje. I've seen my mother today. Porque hoje ainda não acabou.
Eu vi a minha mãe hoje. Só que eu não estou falando que eu vi ela às 8 da manhã, às 9 de tarde. Não, eu estou falando que eu vi minha mãe hoje. Pode ter sido em qualquer situação e é por isso que a gente usa o present perfect. I've seen my mother today. Have you talked to your mother today? Você falou com sua mãe hoje? Today? I have been to Greece many times. Que eu estive na Grécia várias vezes. Been to. Ô, teacher, been to? Pois é, quando você quer dizer que esteve em algum lugar, o verbo ser está o to be. Então, been. I have been to Greece many times. Que eu já estive na Grécia várias vezes. Have you ever been to Greece? Você já esteve na Grécia? Ah, se você tiver com dúvida sobre esse been to, né? Ah, cara, por que é been to e não I have gone to? Esse vídeo aqui em cima vai te ajudar muito. Clica aqui e veja lá depois dessa aula, claro. Então, se eu quiser dizer que eu nunca fiz uma coisa na minha vida, eu também uso present perfect. I've never been to Prague. Que eu nunca estive em Praga. I have never been to Prague. I have ou I've never been to Prague. Have you ever been to Prague? Você já esteve em Praga? I've never tried Puerto Rican food. Que eu nunca provei comida porto-riquenha. I've never tried Puerto Rican food. Is it good? Have you ever tried Puerto Rican food? Have you ever seen the rain? Você já viu a chuva alguma vez na sua vida? Have you ever seen the rain? Ou melhor, porque a chuva é uma coisa normal da gente sempre ver. Mas você já viu neve? Have you ever seen the snow? Have you ever seen the snow? Você alguma vez na sua vida já viu a neve? Quando você era pequeno, quando você era adolescente, quando você era adulto também. Have you ever seen the snow? Have you ever broken a bone? I've never broken a bone. Que eu nunca quebrei algum osso. Have you ever broken a bone? Você já quebrou um osso? Então, mais uma vez, o present perfect ele fala de coisas que já aconteceram, que realmente estão no passado, mas eles têm essa conexão com o presente. De alguma forma, o presente ainda está ali, porque eu não estou me referindo àquela situação, eu estou falando que aquilo aconteceu. O foco aí é no que aconteceu e não quando aquilo aconteceu. Porque quando a gente fala quando aconteceu, aí a gente usa o simple past, que é o passado simples, que, como o nome mesmo fala, é muito mais simples, que é o sujeito e o verbo no passado simples. É isso. Eu fui, I went. Eu estudei, I studied. Não podia ser assim tudo? Pois é, poderia. Mas o present perfect, ele faz justamente isso. Ele está focando na ação, na atividade. Ele não está focando no resultado. Ele não está focando em quando aquilo aconteceu. Quando aconteceu é irrelevante, não é importante. Para ações onde você está querendo focar no tempo específico de quando aquilo aconteceu, eu uso o passado simples, em inglês o simple past. Agora eu vou te mostrar alguns exemplos de quando usar e quando não usar. Vamos dizer que eu saí na semana passada, no sábado passado. Eu fui à festa de um amigo no sábado passado. Sábado passado acabou, não é verdade? Não é mais presente. Vamos dizer que hoje é sexta, mas eu sei que é domingo que eu estou lançando esse vídeo no domingo, mas vamos dizer que é sexta. E a festa foi no sábado passado, eu sei que foi no passado. Então uso o simple past. I went to my friend's party on Saturday. Que eu fui à festa de um amigo no sábado. I went. Eu não uso present perfect quando eu estou falando de um tempo específico que acabou. No caso, sábado. Ele acabou. Ele está no passado. E às vezes você não precisa nem dizer, nem focar no tempo. Se eu falo que eu fui para a festa do Mike, você sabe que festa eu estou falando. Se esse assunto entrou no meio da conversa, é porque você sabe quando foi a festa. Então, I went to Mike's party. Did you go to Mike's party? Você foi para a festa do Mike? Yes, I did. I went to Mike's party. Eu fui para a festa do Mike. E a gente sabe quando essa festa aconteceu. Então é um ponto específico. É uma coisa muito específica. E o present perfect não é específico. Ele não está especificando um tempo na linha do tempo da vida. Eu não estou falando quando aquilo aconteceu, eu estou falando que aconteceu. Agora, o simple past eu falo exatamente quando aconteceu. Ou você sabe exatamente quando foi que aquilo aconteceu. Você sabe exatamente quando aquilo aconteceu. Você estudou inglês hoje? Hoje acabou? Não, então vou usar o quê? Present perfect. Have you studied today? Agora, se eu quiser perguntar se você estudou ontem à noite, eu falo Have you studied last night? Não, porque você sabe que ontem à noite acabou.
Então, did you study last night? Have you studied today? Porque ainda estamos hoje. Você estudou hoje? Agora, fique tranquilo pelo seguinte. Às vezes, você pode ouvir os nativos, inclusive, falando o simple past quando eles deveriam usar o present perfect. O que não é legal é você usar o present perfect falando sobre algo pontual no passado. Isso é um erro pior. Mas se for para errar, que erre usando o simple past. Então, eu poderia falar, did you study today? Você estudou hoje? Estou hoje ainda, mas eu falo, você estudou hoje? Porque eu de repente sei que você estuda à tarde, já é de noite, vamos dizer assim, sabe? Então, nesses casos, não tem problema você usar. É aquela coisa, pessoal, língua é algo que não está fincado num mármore antigo com milhares de anos, não. É algo que está sempre em construção, mas o nosso foco é sempre soar bem natural, não é isso? Não é isso que a gente quer? Então, para soar natural é bom a gente entender esses tempos verbais. Have you seen the new movie? Você viu o filme novo? Que filme novo? Mas qualquer filme novo, né? Have you seen the new movie? Yes, I have. No, I haven't. Você viu o filme novo? Eu tô perguntando, de repente você viu esse filme ontem ou antes de ontem? Ou hoje de manhã? Have you seen the new movie? Yes, I have. No, I haven't. Agora, se eu perguntar, que filme você viu quando você foi pro cinema? Eu sei que você foi pro cinema e eu sei que é passado. E já acabou, né, esse tempo. Então, what movie did you see? Que filme você viu? A mesma situação se eu pergunto, have you had your vacation? Você teve as suas férias? Have you had your vacation this year? Sim, eu posso usar o have e o had, porque um have é o auxiliar e o outro é o verbo realmente no passado particípio. Então, have you had your vacation this year? Você já teve as suas férias esse ano? Aí se eu falo, yes, I have. Aí eu posso perguntar especificamente, nessas suas férias que você já teve, que eu sei que é passado, where did you go? Você foi para onde? Where did you go? Aí já muda. Várias vezes eu posso começar perguntando no present perfect e aí logo em seguida eu faço uma pergunta no simple past, porque quando você me responde, aí eu já sei que tem uma situação que acabou, que está no passado. É louco isso, mas é assim que funciona em inglês. Então se eu te pergunto, have you ever been to Paris? Você já esteve em Paris? Eu falo, yes, I have. Oh, when did you go? Quando você foi? Aí eu tô querendo saber exatamente. Aí eu uso o quê? O simple past. When did you go? I went in 1996, que eu fui em 1996, meu Deus. Ou eu posso falar, I have been there many times, que eu estive lá várias vezes. Então não é uma situação apenas. Então estou usando o present perfect ainda. I've been there many times. Eu posso usar também o simple past. I went there many times. Não tem problema. Só que no present perfect soaria muito melhor. Então, present perfect não foca no tempo, foca na atividade, se aquilo já aconteceu ou não. E lembre-se que a gente está falando de um tempo, né? Dentro de um tempo que ainda não acabou. Seja hoje, seja esse mês, esse ano, na minha vida, nos últimos 10 anos. Se eu estou falando de algo que ainda existe, que ainda é presente, é present perfect. Agora, se eu sei que aquela ação acabou e ela é pontual no passado, sempre simple past. Vamos de mais exemplo. I've seen this movie 3 times. I've seen this movie 3 times. Eu já vi esse filme 3 vezes. Não estou focando quando isso aconteceu. Estou falando que eu já vi. Eu já vi esse filme 3 vezes. I've seen this movie 3 times. My parents have traveled to Europe. My parents have traveled to Europe. Que os meus pais viajaram para a Europa. Eu estou falando quando é que eles foram? Eu estou falando que eles foram. Eles viajaram para a Europa. Talvez eles estejam lá ainda. Eles viajaram para a Europa. Agora, se eu quisesse falar que os meus pais foram para a Europa em 2015, aí beleza. My parents went to Europe in 2015 or in 2015. She has studied a lot for the test. She has studied a lot for the test. Que ela estudou muito pro teste. De repente ela estudou a semana inteira, cara. Ontem, hoje. Present perfect pode ser isso também. Algo que ela fez várias vezes. I have studied a lot to become an English teacher. I have studied. Que eu estudei muito
para me tornar um professor. Isso quer dizer que eu parei de estudar? Não. Várias vezes você vai ver esses exemplos também no Present Perfect. Coisas que acontecem, que ainda acontecem na minha vida. Eu posso falar que eu moro em São Paulo há 10 anos. É algo que não acabou, que é até agora. I've lived in São Paulo for 10 years. E você também pode usar o Present Perfect Continuous, que vai ser assunto para um outro vídeo, para que fique bem claro esse uso do Present Perfect, que é algo que aconteceu, mas ele tem ligação com o presente. Ele não é específico, eu não estou sendo muito enfático quando aquilo aconteceu, e sim que aconteceu. Eu também posso usar o Present Perfect para falar que algo acabou de acontecer. Eu posso usar inclusive just. I've just blá blá blá. Eu acabei de falar com a minha namorada. I've just spoken to my girlfriend. Or I've just talked to my girlfriend. I've just, que eu acabei de fazer aquilo. I've just talked to my girlfriend. I've just explained what the subject is, que eu acabei de explicar o assunto. I've just explained what the subject is. Have you finished the test? Você já acabou o teste? Have you finished the test? Mais uma vez, presente, não estou falando passado. Você acabou o teste aí, agora? Have you finished the test? Tá vendo, pessoal? Present Perfect não é um bicho de 7 cabeças. Eu tenho certeza que agora você já entendeu quando que você usa ele. Você está falando sobre experiências. E quando aquilo aconteceu não é importante, foram experiências da sua vida. Que você já esteve em algum lugar, que você já fez tal coisa, que você já comeu tal coisa. Experiências. Coisas que o foco não é o tempo, e sim aquilo, a ação. Pode ter sido alguma ação recente, algo que tenha resultado agora no presente mesmo, como Have you finished the test? Acabou o teste? Have you seen your mother? Você viu sua mãe? Mas se você quiser entrar mais a fundo, tem muita coisa pra gente mexer aí. Inclusive o just que eu falei. I've just, o never. Tem o yet, que ainda não fiz. I haven't talked to my girlfriend yet, que eu ainda não falei com a minha namorada. Só que o ainda, ele vai no final, esse yet, que até o momento não. Se você quiser esse vídeo, me fala aqui nos comentários que eu faço sem problema. Eu vou falar sobre still, yet, already, never, ever. Vou falar sobre todos eles. Você quer? Deixa aqui nos comentários. E eu também quero que você deixe algum exemplo de algo que você já fez na vida. Tipo, eu já comi carne de avestruz. Um péssimo exemplo, mas entendeu, né? I've eaten ostrich, que eu já comi avestruz. Agora tem que ser interessante. Eu quero algo bem interessante aqui embaixo. Tipo, eu já pulei de um avião em movimento. I've jumped from a flying airplane. Deixa seu exemplo aqui embaixo que eu quero saber. And that's it. Viu que ficou mais claro? Não fica muito mais claro dessa forma? Então se esse vídeo te ajudou, se você curtiu, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Agora que você sabe o que é o Present Perfect e quando que ele é usado, chegou a hora de colocar em prática, porque uma coisa é você ouvir, você ser passivo aqui, outra coisa é você colocar em prática. Depois que você começar a colocar em prática, eu tenho certeza que isso vai ser a coisa mais natural do mundo na hora de você falar inglês. Eu espero que você tenha curtido essa aula, que ela tenha feito muita diferença no teu aprendizado de inglês. Eu posso ser o último professor de inglês da sua vida se você me der essa oportunidade. Dá uma olhadinha agora no meu site, que eu tenho certeza que com o meu método, o Emotional Learning, assim como você aprendeu nessa aula dessa forma, com exemplos, com situações, com imagens, você pode aprender no meu curso também com situações reais, filmadas em lugares reais mesmo, onde o inglês é falado como uma primeira língua. A gente se vê então numa próxima aula. I'll see you in the next class and rock on!